Oiê, eu sou a Rafa, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês relatos de como eu descobri a minha endometriose e conversar um pouquinho sobre a importância dos exames preventivos, porque eu sei que muitas garotas não têm tanto contato assim com as mães, como eu tenho a sorte de ter, e também não tenho a sorte de ter uma irmã mais velha pra conversar sobre esses assuntos com elas, então eu me senti, assim, na obrigação de tentar ajudar. Porque eu demorei pra descobrir o meu problema, fui descobrir o meu problema, eu já tava bem grandinha, já tinha 24 anos nas costas. E assim, o médico falou que esse é um problema que eu tenho desde o meu primeiro ciclo. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou rodar a vinheta, então se você não é inscrito, se inscreve no canal, curte o vídeo. Se você conhece alguém que precisa saber sobre esses assuntos porque não tem contato com uma irmã mais velha ou porque não tem contato com a própria mãe, manda esse vídeo pra ela que eu tenho certeza que vai ajudar, beleza? Basicamente, eu vivia falando pra vocês que eu ia vir aqui contar que eu tinha algum problema ou vinha tentar explicar qual era o motivo de eu desaparecer tanto, de vocês me procurarem e não ter vídeo. Enfim, além do problema do celular, que todo mundo já sabia, eu tinha problemas de saúde. Então eu dei uma leve desaparecida por problemas de saúde e por questões familiares. Por quê? Há mais ou menos 2 anos, vai fazer 2 anos, né? Tem um ano agora. Há mais ou menos quase 2 anos, minha mãe começou um processo de operações do útero dela, porque ela tinha muitos e muitos problemas no útero. E aí o que aconteceu? Minha mãe simplesmente olhou pra minha cara e falou assim: como você copia tudo que eu tenho, você ganha de herança boa tudo aquilo que sua mãe teve, talvez seja bom você ir atrás de um médico pra pedir alguns exames pra ver como que tá a sua questão uterina e reprodutora e tudo mais. Aí eu falei, não, tudo bem, vou pedir, porque até então eu já tava com, na época que ela falou pra mim fazer esse exame, que foi o primeiro exame que eu fiz, eu já tava com 19 anos e nunca tinha feito um exame preventivo. Aí eu falei, não, beleza, vou pedir. Fui atrás do médico, passei no clínico geral, pedi os exames pra poder levar pra ginecologista já o exame no dia da consulta, não ter que marcar a consulta no posto, pedir o exame, esperar ser chamada, fazer o exame e voltar. Porque a gente sabe que no SUS é um pouquinho enrolado. Então eu aproveitei que eu já ia ter uma consulta no clínico e já pedi tudo de uma vez. Fiz os exames, marquei a consulta com o ginecologista e aí me chamaram pra fazer a consulta. Depois de quase 6 meses que eu já tinha feito o exame. Cheguei lá pra mostrar o exame. Na minha cabeça, o exame já tinha perdido a validade, porque pra mim todo exame tem validade de 6 meses, né? Cheguei lá pra fazer a consulta, mostrei os exames. E aí a ginecologista me perguntou como que eram os meus ciclos, como tudo começou. E eu fui explicar pra ela. Contei pra ela que, na verdade, eu tinha ido ao médico porque, como minha mãe tinha tido vários problemas, eu tava achando que eu também tinha. E eu não queria arriscar, como é que eu posso dizer? Descobri tarde demais que eu tinha problemas pra cuidar, que eu queria cuidar o quanto antes, porque o quanto antes eu cuidasse, melhor era pra mim. Aí a ginecologista falou, tá, mas vamos começar desde o início. Quando foi o seu primeiro ciclo? Aí eu expliquei pra ela que eu tinha 9 anos quando aconteceu o meu primeiro ciclo. E que desde os 9 anos eu tinha muita cólica, eu não tinha paz de cólica. Às vezes eu achava que a cólica que eu tinha era até questão intestinal, porque eu não sabia explicar como eu tinha cólica um mês inteiro. Era cólica emendada em cólica. E aí eu contei pra ela que eu tinha uma variação de humor muito grande, tanto que eu tinha até apelido de monstrinho quando eu tava naqueles dias, porque as minhas primas me chamavam assim, porque eu ficava extremamente brava, porque eu sentia muita dor. Não tinha remédio, não tinha chá, não tinha banho, não tinha bolsa de água quente, não tinha nada que aliviasse a dor que eu sentia. Só remédio na veia. E dormir. E aí eu expliquei tudo isso pra ela. Aí ela pegou e falou assim, tá, você tem um ciclo regulado? Falei pra ela que não. Contei que com 12 anos tentaram fazer a introdução de anticoncepcional, porque eu tinha um ciclo muito forte. Só que não tinha dado certo. Eu tomei dos 12 até os 13 anos, aqueles que a gente tinha pausa de 4 dias. E pra mim foi a mesma coisa que não ter tomado nada. Eu tomava, o ciclo continuava intenso, a dor continuava intensa. A única coisa que eu consegui controlar foi que ele tinha dia pra acabar. Ele tinha dia pra começar e tinha dia pra acabar. Porque antes de eu tomar o anticoncepcional, eu não tinha dia pra acabar nem dia pra começar. Ele começava no dia que ele queria e terminava quando ele queria. Tinha ciclos meus que duravam 7 dias, tinha ciclos que duravam 10, tinha ciclos que duravam 15, tinha ciclos que duravam 3, tinha mês que eu tinha hemorragia logo no começo do ciclo e aí o ciclo não durava nem 2 dias. Expliquei tudo isso pra ela e ela falou assim, olha, isso é característica de quem tem endometriose. Eu não sei cuidar disso, então eu vou te encaminhar pra casa da mulher regional. E aí lá eles vão saber o que fazer com você. Ela me encaminhou pra casa da mulher, ela me avisou que poderia levar até 2 anos pra mim ser chamada lá. E aí eu fiquei tipo assim, meu Deus, 2 anos pra ser chamada na casa da mulher? Pois é, 2 anos pra ser chamada na casa da mulher. Minto, eu não fiz exame com 19. Eu fiz o exame, eu já tava com 21, porque foi bem na época que eu comecei a me preparar para os estágios da faculdade. Aí eu fui lá, fiz tudo bonitinho e fiquei esperando. Com menos de um ano, eu fui chamada na casa da mulher.
Dei graças a Deus, porque assim, eu não vi a hora de me livrar do meu problema, de resolver aquilo que eu tinha. Cheguei lá na casa da mulher, levei todos os exames que eu tinha, que realmente já tinham vencido. O médico olhou toda a pasta, aí ele pegou e falou assim, olha, eu vou pedir pra você repetir esses exames que você já fez, que seriam os exames preventivos, né, o trans e o papa, e vou pedir pra você fazer mais um. Aí eu parei e fiquei, como assim mais um? Ele falou assim, eu vou te pedir uma ressonância magnética da pelve. Aí eu fiquei tipo assim, eu falei, existe. Quase morri fazendo exame. Enfim, aí fui, agendei todos os exames, demora um pouquinho, porque a gente sabe que o sistema tem uma sobrecarga, então assim, não é só você que vai fazer exame. Agendei todos os exames e fui fazer. Quando eu comecei a fazer os exames, todo médico que eu passava falava, você tá fazendo exames por quê? Aí eu contava, porque a minha ginecologista do posto desconfiou que eu tenho endometriose, ela me falou que eu tenho um cisto e era o que eu sabia. Aí o pessoal começava a falar, olha, você não tem só um cisto, você tem 3 cistos e você tem 2 miomas. Aí eu já ficava meio que assim, eu falava, gente, coisa boa, né? O útero tá maravilhoso. Fui fazendo todos os exames, meu namorado me acompanhou em todos os exames, em grande parte das consultas, meu namorado também tava comigo. E aí, assim, fui fazendo. Beleza. Terminei todos os exames, voltei agora. Não tem nenhum mês direito, porque tem a cartela de remédio que ele me passou é pra 30 dias, tá acabando na sexta-feira agora, então assim, tem nenhum mês. Aí fui, levei todos os exames pra ele olhar, ele olhou todos os exames e ele me falou, ele sabe todas as cólicas, hemorragia, dor de barriga que você sentia, diarreia, né? Antes dos ciclos. Aí eu falei assim, sei. Ele pegou e falou assim, então, é a confirmação da sua endometriose. Você realmente tem, é uma endometriose severa, ela tá localizada no seu intestino. Aí eu fiquei tipo assim. Aí ele pegou e me explicou que a endometriose nada mais é que um pedaço do tecido uterino que nasce fora do útero, em qualquer outro lugar. E ele se prepara para os ciclos, porém ele não tem a irrigação sanguínea que o útero tem. E aí o que acontece? Ele só se prepara no sentido da dor. Então a gente sente muita dor por causa disso, mas que assim, dá pra tratar. E aí ele me explicou que também eu tinha dificuldade de ir ao banheiro, por isso eu tenho a barriga um pouquinho inchada, porque esse aqui seria basicamente o meu intestino, esse espaço seria meu intestino. E nesse meio desse espaço, eu teria só esse espacinho pra passar alguma coisa, porque a endometriose já tinha tampado mais da metade do meu intestino. Aí eu respirei fundo, falei, ok, tudo bem. Aí ele também explicou que a endometriose, além da endometriose, todos os problemas que eu tinha, né? Porque eu tenho endometriose, mioma, cisto, útero retroverso e tem mais uma outra que eu tô esquecendo o nome agora. Mas enfim, são 5 ao todo que eu tenho no útero. Me impediam de engravidar. Aí eu falei, não, tudo bem, isso não é plano pra agora, nem pra mim, nem pro meu namorado, então suave, não tem problema. Aí ele falou pra mim, olha, eu vou te passar um remédio pra você tomar, que é pra controle da endometriose. Você vai tomar esse remédio até você ser chamada na Casa da Mulher estadual agora, né? Que é o estado de São Paulo. E aí, lá na Casa da Mulher do estado de São Paulo, eles vão decidir o que eles vão fazer com você. Se eles vão fazer a operação com a retirada total do útero e tudo que tem lá dentro já de uma vez, ou se eles vão fazer só a limpeza do seu útero mesmo. Inclusive, ele me encaminhou pro procedimento de laparoscopia, que eu tô esperando até agora ser chamada. Eu não sei se é laparoscopia que chama, mas é só a retirada dos cistos e do mioma por enquanto. Aí eu peguei e falei, tá bom. Então agora eu estou esperando a Casa da Mulher do Estado de São Paulo me chamar pra mim poder fazer a operação completa e mexer em tudo que tem pra mexer. Nesse meio tempo que eu estava no ginecologista cuidando da minha parte reprodutora, eu pedi um encaminhamento pra ir na mastologista. Por quê? Eu descobri outros problemas. Então assim, foi um problema levando a outro. É um problema puxando outro problema. Depois, o do mastologista, eu faço um vídeo específico contando pra vocês, porque são duas doenças totalmente diferentes, então assim, não adianta misturar nesse vídeo, porque vai deixar o pessoal mais confuso ainda. E aí, o que acontece? Agora eu tô esperando, porque o médico falou que realmente não adianta, porque ele era um obstetra, não adiantava nada ele me abrir, querer mexer lá dentro, sendo que ele não sabia o que ele tava fazendo. Então ele preferia não arriscar a minha saúde, não me fazer correr nenhum risco à toa, e deixar pra quem realmente soubesse fazer. E aí ele me explicou que tudo aquilo que eu sentia, das dores intensas, da hemorragia, da alteração de humor, da alteração de peso, alteração de pele, era tudo condizente com o problema que eu tenho da endometriose. E aí, basicamente, assim, ele falou que os pontos que a gente tem que se alertar em questão da endometriose são diarreia durante o ciclo. Se você tem diarreia durante o ciclo da menstruação, isso é um alerta para endometriose. Excesso de espinha, eu tenho bastante, é que agora o quarto tá bem iluminado, então provavelmente eu devo estar parecendo o Voldemort, sem nariz, sem nada. Mas eu tenho bastante espinha. Na região do rosto, ó, se vocês olharem bem, ó, tem manchinha de espinha em quase todos os cantos do meu rosto. Por isso que eu fico até de longe, assim, pra vocês não verem.
Questão de pelo crescendo em local que mulher não deveria crescer, tipo aqui em cima. Eu tenho. Não é muito pelo, não é escuro, enfim, mas eu tenho aqui em cima. Pelo na região da barriga, eu tenho muito pelo na região da barriga. Isso também é alerta de endometriose. Cólica excessiva é alerta de endometriose. E assim, o que confirmou que eu tinha endometriose foi que eu tive 2 quadros, que foram 2, na verdade 3. 3 quadros que foram extremos pra mim. O primeiro quadro foi logo quando eu descobri que eu tinha endometriose, que a ginecologista do posto tinha me falado sobre. Que eu tava em casa, sentada aqui na cama, fazendo o trabalho da faculdade. Eu tava apoiada nos travesseiros, com o notebook no colo. Eu comecei a sentir uma dor na perna muito forte, muito forte, muito forte. E a dor foi subindo, 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 até chegar na cabeça. Quando a dor chegou na cabeça, parecia que minha cabeça explodia, que meu corpo explodia junto. E aí eu comecei a sentir muita ânsia, eu comecei a passar muito mal, sentir muita dor. A região do abdômen era a pior região. Minha mãe falou assim, vai tomar um banho, que às vezes alivia. Eu fui tomar um banho e parecia que tinha faca caindo nas minhas costas quando a água batia. Tava muito dolorido. Daí eu vim pro quarto, era bem perto da hora da janta. Eu pedi pro meu irmão, ele esquentou a água pra mim, o que foi um milagre, porque geralmente ele fica bravo quando eu peço as coisas. Mas ele esquentou a água pra mim na bolsa de água quente, aí ele veio, trouxe a bolsa, eu deitei na cama, fiquei abraçada com a bolsa de água quente. Na época, minha mãe já tava fazendo o tratamento pra parte uterina dela, então ela tava tomando uns remédios que eram bem próximos do... Era um remédio antes da morfina. Ela me deu, eu tomei o comprimido, quando meu pai chegou do serviço, ele trouxe o Buscopan, ele trouxe aquela... o Atrovera Hot, que é aquela bolsinha que a gente coloca colada na roupa. E aí, assim, tudo que eu tomava, tudo que eu fazia, eu não passava. Eu fui dormir, eu tive até febre durante essa noite por causa da questão da dor. E no outro dia, quando eu acordei, foi como se nada tivesse acontecido. Tipo, eu tinha dor no corpo, mas não era aquela dor que eu podia falar, nossa senhora, eu tô morrendo. Eu tava bem até. E aí, o segundo quadro que eu tive, que foi muito forte, eu tava estagiando, fazendo estágio da faculdade, a gente tava no estágio de controle de qualidade, era numa padaria. E assim, era na fábrica da padaria. E a gente tinha que organizar o estoque da fábrica todo santo dia, porque todo santo dia chegava coisa. E todo santo dia os funcionários de lá não sabiam pegar o negócio no lugar e colocar de volta ali. Eles pegavam ali e jogavam aqui. E aí a gente tinha que arrumar o estoque todo santo dia, fazer contagem do estoque todo santo dia. E eram produtos industriais, então assim, era produto que uma margarina tinha 15 quilos, então a gente tinha que carregar aquilo. E de manhã era eu e a minha amiga Maíra que ficava no estágio. E aí assim, eu e a Maíra a gente carregava peso, só que eu e a Maíra duas borboletas. Era literalmente uma borboleta pegando aqui, outra borboleta pegando aqui e tentando arrastar um negócio. E aí o que aconteceu? Eu não sei se no dia eu excedi a quantidade de peso, porque se fosse somar todos os fardos de açúcar que eu carreguei, eu já tinha carregado 350 quilos quase, só naquele dia. Eu saí do estágio sentindo muita dor no abdômen, eu não conseguia ficar com o corpo reto. Vim pra casa, e aí desci direto pra UPA, que tem na rua debaixo da minha casa. Cheguei na UPA, expliquei tudo o que estava acontecendo. A médica falou que era por causa da endometriose, porque eu não poderia carregar peso, eu não posso fazer atividades excessivas. E aí ela pegou, me deu morfina. E eu voltei pra casa morfinada. Minha mãe me encontrou lá na UPA, né, e me trouxe de volta pra casa. Então eu já tinha tomado morfina, já tinha tomado remédios pra aliviar toda aquela dor que tava muito, muito forte. Parecia que a parte de baixo da minha cintura ia fazer assim, ia arrebentar. E aí a terceira, que foi o pior quadro que eu tive, eu tava com meu namorado, a gente tava na casa dele. A gente saiu, foi, buscou uma TV, voltou do Carrefour, tipo, não deu... Acho que a gente não ficou 2 horas fora de casa. Eu comecei a sentir muito enjoo e senti aquela pressão de, tipo, eu não consigo ficar reta. Só que eu não tava sentindo tanta cólica, eu tava sentindo uma cólica muito leve. Tanto que quando eu tive essa crise, eu quase nem associei com a endometriose. E aí, quando a gente chegou na casa dele, a gente começou a fazer coxinha, eu comecei a passar muito mal, senti muita dor, muita dor, muita dor. Aí eu desci e tomei, acho que 2 comprimidos de Buscopan de uma vez, porque o Buscopan que ele tinha na casa dele era aquele Buscopan mais levinho, que foi que eu tinha pedido pra ele comprar. Tomei 2 comprimidos de Buscopan de uma vez e a dor não passava, não passava. Eu subi pra cozinha onde a gente tava fazendo as coisas, né? E eu não conseguia me mexer, eu ficava me mexendo, ficava me dando enjoo, tudo me dava enjoo. Comecei a sentir que eu ia vomitar, eu falei pra ele, amor, eu vou descer. Eu desci. Eu vomitei, acho que naquela noite, umas 5 vezes. Eu já não tinha mais o que vomitar dentro de mim, eu tava vomitando e parecia que meu abdômen ia arrebentar. Se eu deitava, o enjoo piorava, se eu levantava, o enjoo piorava. Tipo, não tinha uma posição pra me ficar bem sem estar enjoada. Eu sentia muita dor no abdômen, muita dor mesmo. Qualquer coisa que você chegasse com cheiro perto de mim, eu sentia vontade de vomitar. Tanto que nesse dia eu sei que eu fui dormir, eu não quis comer nada. Ele tinha feito as coxinhas, eu não quis comer nada, eu não quis chegar perto de nada. E aí o que aconteceu? Quando foi no outro dia de manhã, ele veio perguntar se eu tava bem, eu falei que não tava. Aí ele foi, comprou Dramin, porque eu já tinha tomado todo o Dramin, gota dele, já tinha mandado tudo pra fora também, né? Aí ele foi, comprou Dramin, comprou um remédio um pouco mais forte pra dor. Foi, mandou a mãe dele trazer Danone. Enfim, tava me alimentando igual uma criança, que eu gosto, não vou mentir não. Porque eu tava sentindo muita dor e eu não tava conseguindo comer nada que fosse muito pesado, porque tudo que eu comia vinha pra fora, porque a dor tava muito intensa.
E esse quadro durou, tipo, quase um final de semana inteiro. Eu cheguei em casa na segunda-feira, eu já ainda tava sentindo dor, ainda tava me sentindo mal. Então, assim, foi bem complicado. E aí, quando eu contei isso pro ginecologista, o ginecologista falou, é tudo quadro de endometriose. E eu fiquei assim, eu falei, Jesus, sério? Aí ele olhou pra minha cara, ele, sério, a tendência é só piorar. Quanto mais grave vai ficando a endometriose, pior vão sendo os quadros dela. Aí eu falei, Senhor Jesus, sua filha tá aqui, viu? Tenha dó de mim, porque não é a primeira vez que acontece coisa ruim comigo. Mas enfim. Aí o médico já me receitou um remédio, já comprei, vou fazer um vídeo falando só desse remédio. Mas que vai ser o próximo. Então, basicamente é isso. Eu dei uma sumida desses quase um ano aí, por conta disso. Porque eu tinha um celular que não me ajudava a gravar, eu tinha uma oscilação de humor muito grande. Eu sentia muita dor, eu sinto muita dor até hoje, tipo, eu tenho cólica quase todos os dias. E é até difícil quando eu falo assim, nossa, eu tô sem cólica, porque às vezes eu até penso, não, eu acostumei com a dor, só pode. Mas enfim, vou fazer um vídeo falando só sobre o remédio, que é o que tá me ajudando. Mas basicamente eu sumi por conta disso, porque eu tinha um celular que não me ajudava e eu tinha a oscilação de humor que me fazia chorar quando eu perdi os vídeos. E eu tinha a questão de sentir muita dor, então eu não tinha muita disposição pra fazer nada. Hoje em dia eu já tenho muita disposição, inclusive agora, é que vocês não vão conseguir orar, mas são 8h30 da manhã e eu estou aqui gravando o segundo vídeo já, então tá tranquilo, sendo que eu já editei um. Tô muito mais disposta do que eu tava antes. Mas basicamente é isso, se você tem relações, eu te recomendo que você faça os exames preventivos, porque quanto antes você descobrir que você tem um problema, mais rápido ele é tratado, mais rápido você se livra dele e melhora a sua qualidade de vida. Então, assim, busque o médico, de verdade. E até mesmo se você não tem, se você não tem relações, mas tem um ciclo muito intenso, tem muita alteração durante os seus ciclos, procure um médico, porque vai ter algum exame que provavelmente você vai conseguir fazer, que você não vai ter problema nenhum em estar fazendo, que não vai te afetar em nada. E você vai conseguir descobrir se você tem a doença ou não, e isso vai te ajudar a ter uma qualidade de vida muito melhor. Porque hoje em dia, depois de começar a tomar os remédios, que já tem quase um mês que eu tô tomando, eu percebo que eu tenho uma qualidade de vida muito diferente do que eu tinha antes. Agora eu tô tendo menos dias de dor, eu tô tendo menos oscilação de humor. Então, assim, tá muito melhor do que tava antes. Mas basicamente é isso, espero ter ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo.